O seu nome, pela oportunidade ímpar de estar na tua casa, te adorando, te bendizendo, na beleza do seu nome. Senhor, que nesse momento em que nós meditaremos na sua palavra, o Senhor possa nos auxiliar a compreender as Escrituras, acrescenta fé ao nosso coração, nos faz, Senhor, arder por Ti, de maneira que a nossa alma esteja completamente santificada por esta palavra, que o Espírito Santo possa continuar fluindo em nossas vidas e nos firmando em sua presença. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço para sempre. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Está lá no livro de Gálatas, ou na epístola aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5, versículo 16 em diante. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais cumprireis ou satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e as que são de Cristo Jesus, ou os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Até aqui. O assunto fruto do Espírito é um assunto de extrema importância, porque o fruto é a manifestação do caráter de Cristo em nós. O fruto do Espírito é trazer o Cristo para dentro de nós e fazer-nos parecidos com Ele. O fruto ele é extremamente importante porque é através dele que a vida cristã é provada, evidenciada. Como nós sabemos quem é cristão ou quem não é? Como nós identificamos um crente ou um descrente? Ou como diferenciar um crente do outro? É pelo fruto. Já disse o próprio Jesus, é pela árvore que a gente conhece o fruto. Então é pela evidência da vida cristã, é pelo proceder da vida cristã que identificamos quem tem e quem não tem o fruto. Então é muito importante entender que o fruto é o resultado da presença e da ação contínua do Espírito Santo na vida do crente, já
regenerado. Hoje, nosso objetivo é falar sobre a natureza desse fruto e como ele se desenvolve na vida cristã. Eu não vou me aprofundar nas virtudes do fruto, 9 virtudes que o apóstolo Paulo elenca aqui a partir do amor, alegria, paz e assim sucessivamente. Eu farei isso ao longo desse mês. Então, cada terça-feira nós vamos estar abordando uma ou mais virtudes de forma mais aprofundada. Então, hoje a gente vai ter um panorama mais amplo, mais geral sobre o fruto na totalidade e como ele cresce, como ele desenvolve na vida do cristão. É sobre isso que falaremos. Paulo aqui, ele está fazendo uma distinção muito clara entre carne e entre espírito. No versículo 16 ele diz para nós andarmos no espírito, para então jamais satisfazer a concupiscência. A palavra concupiscência, ela também pode ser lida como cobiça, desejos. Então, para a gente não realizar os desejos da carne, nós precisamos andar no Espírito. E o que significa andar no Espírito? Andar no Espírito, o apóstolo Paulo fala de alguém do verso 18 que é guiado pelo Espírito. No verso 16 ele fala sobre andar. No verso 18 ele fala sobre ser guiado. Então, andar no Espírito é permitir que o Espírito Santo nos guie pelo caminho da verdade. Esse caminho da verdade, que é trilhado pelo Espírito Santo, ele é o nosso verdadeiro guia. Ele habita dentro de nós e nos faz sermos conduzidos na vontade dele. Obras da carne, ele cita algumas delas que se resume em imoralidade sexual e também idolatria. Todas estas obras são fruto ou obras da vontade da carne. E ele disse que quem as tais praticam não herdarão o reino de Deus. E o termo reino faz menção aqui à salvação. Como algumas pessoas tentam desassociar salvação de reino. Não, isso aqui é para reinar com Cristo, não tem nada a ver com salvação, não existe isso. Reino de Deus e salvação são a mesma coisa. Então Paulo está dizendo que quem tais coisas praticam, como idolatria, feitiçaria, ira, inveja, bebedice, glutonarias, estas coisas certamente farão o homem se afastar do reino de Deus. Mas no verso 22, ele dá a oposição das obras da carne, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, segundo o apóstolo Paulo, ele é antagônico às vontades da carne. Ele faz a oposição dos desejos da carne. Então o apóstolo no versículo 24, ele fala, os que são de Cristo, isso aqui merece destaque no verso 24, os que são de Cristo crucificaram a carne. Então quando você lê essa lista do verso 20 em diante, que são as obras da carne, Paulo está dizendo o seguinte, quem está em Cristo já crucificou os desejos da vontade carnal. Esses que estão em Cristo, paixões, cobiças e desejos carnais já estão completamente crucificados. Portanto, nós devemos viver no Espírito. Então ele fala que a gente tem que andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito e viver no Espírito. Essas referências mostrando o Espírito Santo atuante em nossa vida é que evidenciam o fruto. Como é que o fruto do Espírito, ele é gerado em nós? Quando alguém anda, quando alguém é guiado e quando alguém vive no Espírito. Essas expressões evidenciam claramente
que o fruto só pode ser gerado em um ambiente, em um terreno, onde a pessoa que está em Cristo, ele anda e é conduzido pelo Espírito Santo. Se não estivermos em Cristo, com toda certeza o fruto não será evidenciado. Para que ele se manifeste, é necessário estar em Jesus. Falaremos sobre isso mais para frente. Eu estou só introduzindo o assunto para vocês terem dimensão do que se trata esse fruto do Espírito, ok? Vamos lá. A natureza do fruto, ela é interna e também espiritual. Interna, porque o Espírito gera o fruto na alma. O Espírito gera o fruto no coração, internamente, no nosso espírito. Ela é espiritual, ou ele é espiritual, por quê? Porque não é obra humana. É quem faz isso, é o próprio Espírito Santo. Não é a minha disciplina, e sim a ação do Espírito sobre mim. Ele também é composto, não é único. Ele simplesmente compõe 9 virtudes. E essas virtudes, elas devem ser geradas de forma única dentro de nós. Então não podemos desassociar as virtudes, como se disséssemos assim: eu sou crente, eu tenho paz, mas eu não tenho domínio próprio. Então você não pode dizer que o fruto do Espírito está na sua vida. O fruto do Espírito, ele não é gerado parceladamente. O fruto do Espírito, ele é gerado de forma composta, totalitário. É só você olhar para, a gente sempre dá esse exemplo, né? A mexerica, tem aqueles gomos dela. É o fruto, não são os frutos. Nós não estamos falando de pluralidade de virtudes aqui. Nós estamos falando de um único fruto. E esse único fruto, ele possui 9 virtudes, mas as virtudes não podem ser desassociadas. Você chega na feira e fala: me dá um gomo da mexerica, por favor. Eu acho que você nunca fez isso, né? Se fizerem, vão bater em você, né? Descasca a mexerica, eu só quero levar um gomo. Então como é que você quer levar só uma virtude para casa? Não tem como. Você tem o fruto. Nesse fruto, você tem 9 virtudes. E essas virtudes serão desenvolvidas. Pode ser que uma ou outra virtude, ela ainda precisa se desenvolver mais, mas não significa que ela é inexistente. Pelo contrário, ela está lá. Só que você precisa trabalhar essa virtude para que se desenvolva. Então o fruto é interno, espiritual e composto. Não dá para você escolher qual virtude você tem na sua vida. O fruto, ele reflete o caráter de Cristo em nós. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a glória que é revelada mediante a imagem de Cristo. Veja, 2 Coríntios 3,18, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Irmãos, isso aqui é para você tomar nota, refletir. Olha o que Paulo está dizendo: nós somos transformados de glória em glória. Isso significa processualmente na sua própria imagem. Então o Espírito Santo está nos transformando por dentro, de glória em glória, como na imagem de Cristo. É você sendo mais parecido com Cristo. Você tem um modelo a seguir, você tem um padrão a seguir, e não é o padrão que a religião impõe, não é o padrão que os homens impõem, é o padrão de Cristo. Nós somos transformados na imagem de Cristo. Quanto mais o fruto é desenvolvido, mais
parecidos com Cristo nós somos. Isso é extremamente importante. A Bíblia diz, em Atos 13, Atos 11, ou melhor dizendo, que Barnabé e Saulo, eles pregaram o Evangelho, discipularam a igreja de Antioquia, por um período de 1 ano, e depois de 1 ano, aquele povo foi chamado de cristão. Depois de um processo de glória em glória, pela exposição das Escrituras, aquele povo se tornou mais parecido com Jesus. Ser cristão é ser cada vez mais parecido com Jesus. E como é que eu me pareço com Jesus? Quando o Espírito Santo me transforma todos os dias, de glória em glória, para me tornar parecido com Ele. Tem gente que é parecido com uma doutrina de uma igreja, tem gente que é parecido com uma pessoa, mas devemos ser parecidos com Cristo. Esse é o nosso alvo, é isso que a gente precisa atingir. Então a natureza do fruto é interna, é espiritual, ela é composta e também diária, onde nós parecemos cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Agora, como esse fruto é desenvolvido? Primeira coisa, 1 Pedro capítulo 1, 23. Vamos falar do desenvolvimento desse fruto. Como é que o fruto começa? Todo fruto tem um começo. Como é que o fruto começa? Você foi na feira, pegou um fruto, mas aquele fruto, ele só existe porque teve um começo. E ele começou aonde? Na semente. Então todo fruto começa na semente, ok? Qual é a semente do fruto do Espírito? Essa é a pergunta muito importante. Como é que ele começa? Vamos contextualizar, porque eu sou bem metódico no ensino, porque às vezes a gente fala, os irmãos não sabem onde estão, não sabem onde estão sintonizados. O pastor está falando de fruto, mas aonde que é esse fruto, onde é que eu estou nessa história aí? Você está no início da jornada. A fé cristã, quando você recebe ela pela pregação do Evangelho, e você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a partir da ação do Espírito Santo, você recebe o que chamamos de nova natureza, ou também de regeneração. Essa regeneração se dá em um tempo que o Espírito Santo só ele executa mediante a fé. Não sabemos exatamente o tempo, o momento. Ah, pastor, é quando eu levanto a mão e eu venho aceitar Jesus? Pode ser, mas pode também não ser, porque tem muita gente que levanta a mão, vem para frente, mas não aceitou Jesus de verdade. Ah, pastor, é quando eu me batizo nas águas? Pode ser, mas pode também não ser, porque tem um monte de gente que batiza nas águas e continua no pecado, continua fazendo um monte de coisa errada. Então, pode ser que não. Então, em que momento que é, pastor? É no momento da conversão, é no momento de uma fé genuína, de uma entrega verdadeira. Ali o Espírito Santo, ele gera em você o que chamamos de nova natureza. A natureza segundo Cristo. Essa nova natureza gerada, ela é gerada e a partir daí, o Espírito Santo planta a sua semente. É a partir daí. Então, o fruto começa no novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Então, para ver o reino, tem que ter o fruto. O fruto é a lapidação do seu caráter para parecer cada vez mais com Cristo. Então, quando você nasce de novo, no momento ímpar, onde o Espírito Santo escolhe, a semente é plantada. E como é que essa semente é plantada? 1 Pedro 1, 23. Acompanhe na sua Bíblia. Eu vou ler o 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, veja a regeneração, não de semente corruptível,
mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então veja, quando vocês foram regenerados, vocês receberam uma semente, e não uma semente corruptível, mas uma semente incorruptível, mediante a pregação da palavra de Deus. Então a palavra de Deus não só acrescentou fé em você, mas ela também gerou em você uma semente, e essa semente nós damos o processo de início do fruto do Espírito. Mais um texto, 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus, o que é nascido de Deus? Regenerados, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Divina semente. A palavra semente, espermatozoide, ele carrega o DNA do genitor. A palavra semente aqui, DNA, ele traz o gênito divino. Meu Deus, consegue entender isso? O espermatozoide carrega as características do pai e da mãe, e quando ele fecunda, ele traz um ser com as características dos dois. Está pegando o mistério ou não? Quando a palavra é pregada, e o óvulo da fé recebe a palavra, glória a Deus, o DNA de Deus é gerado em você. Seu coração de fé recebe a semente. Essa semente, ela é divina, ela carrega as características do teu pai. Do teu pai, o Pai que está nos céus. E essas características divinas, elas fecundam em você. É aí que começa o processo do fruto do Espírito. É a hora que começa a receber. Quando você olha para o filho, você vê o pai. Quando você olha para o pai, você vê o filho. Quando ele olha para você, você vê Jesus em você. Porque as características de Jesus vão sendo geradas em você. É essa divina semente que é gerada em nós, e por isso não vivemos mais pecando. Por quê? Porque nós nascemos de novo. As características de Deus estão em nós, e agora a gente tem repulsa ao pecado, porque Deus é santo. E como nós, ou como Ele é santo, também somos santos em toda a nossa maneira de viver. Então, o desejo pela carne e pelo pecado, ele vai se tornando cada vez mais ruim, e a gente vai abrindo mão destas coisas. Por quê? Porque nós estamos sendo gerados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, o fruto começa sendo desenvolvido pelo nascer de novo, pelo colocar da semente de Deus em nosso coração. Agora esse fruto, ele vai ser regado, esse fruto ele vai ser cuidado. Não adianta só jogar uma semente na terra e não cuidar dela. Pode ser que nasça espontaneamente, dependendo do fruto, mas pode ser que morra prematuramente. Jesus conta uma parábola de uma semente que é jogada na terra, mas ela não tinha raízes profundas, então o sol bateu e secou, e ela morreu. Então a semente precisa estar numa terra boa, e a partir de uma terra boa, bem cuidada, bem regada, essa semente ela vai crescer. O fruto só se desenvolve numa terra fértil, e essa terra fértil, ela é gerada pela santificação. Sem santificação, o nosso coração enche de abrolhos, de pedras. Sem santificação, o coração vai ficando duro, e a semente não gera,
ela morre. Então precisamos de santificação para o coração ficar fértil. E a partir da fertilidade do nosso coração, o Espírito Santo vai regando com sua palavra, e aí a semente vai crescendo, vai gerando o fruto do Espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 fala de uma santificação completa do espírito, da alma e do corpo. Falamos sobre esse assunto de forma profunda na terça-feira passada. Quem ainda não acompanhou, sugiro que acompanhe a santificação do Espírito Santo, como ele opera em nós a santificação. Ela é imediata e também processual. Ela gera em nosso coração a fertilidade necessária para que o Espírito se desenvolva. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, e eu quero ler esse texto. O apóstolo Paulo fala sobre essa importância do coração, ou da santificação. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, e espírito com E minúsculo aqui, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja, a santificação ou a santidade, ela é aperfeiçoada na medida em que nós vamos nos afastando da impureza do pecado, e a partir disso nosso coração temente a Deus passa a produzir esse fruto. É a santificação que remove as impurezas, que remove as sujeiras, que tira as ervas daninhas do coração. É essa santificação que vai adubando a terra, que vai regando a terra, e esse fruto, ele vai sendo gerado com mais excelência. Precisamos da santificação para o coração se desenvolver, ou o fruto se desenvolver da melhor maneira possível. Condição para esse fruto crescer, importante demais. João 15, verso 5, Jesus ele fala sobre a figueira e o lavrador, a videira e os ramos. Deixa eu ler o 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E tudo ou todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então observe, mais fruto ainda. Isso é um desenvolvimento do fruto. Para que o fruto seja ainda mais produtivo, é necessário limpar a videira. Isso fala de santificação. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Qual é o método do Espírito Santo para nos santificar? A palavra. Ela é a água que rega nosso coração. Ela é a limpeza do nosso coração. O Espírito Santo limpa a árvore, limpa o coração, mediante a exposição da palavra. 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? E eu destaco isso, se não permanecer na videira. Aqui está a condição para a gente dar fruto. Se nós não estamos na videira, nós não vamos dar fruto, não vamos. Mas quem é a videira? Disse Jesus, Ele mesmo. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Agora Jesus fala, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não são frutos, é fruto, é no singular. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo se secará, e o apanham, lança no fogo e o queima. Então é possível um ramo não dar fruto? É possível um crente estar na igreja ano após ano e não dar fruto? Sim,
porque esse crente não permanece em Cristo. Permanecer em Cristo é você andar no Espírito, você viver no Espírito e ser guiado pelo Espírito. Por isso que Paulo ele impõe essa condição: para eu frutificar, eu devo permanecer em Jesus. Sem comunhão com Cristo, gente, não dá para frutificar. Ele planta a semente dele em nós, ele rega-nos com a palavra, ele nos santifica com a palavra, e agora a nossa comunhão com Cristo, a nossa permanência em Cristo, vai ser determinante para gerar o fruto. Se eu permaneço em Jesus, se eu fico na presença de Jesus, esse fruto vai sendo gerado cada vez mais. Mas se eu saio de Cristo, se eu me afasto de Jesus, então esse fruto ele não é gerado, o ramo seca, e o que resta para ele é o fogo do juízo. Mas nós que estamos em Jesus, às vezes fraco, às vezes até desanimado, mas em Jesus, às vezes cambaleando, mas em Jesus, ficando firme em Jesus, não desfalecendo, mas permanecendo em Jesus. Esse dá muito fruto, o Espírito vai gerando esse fruto em nós. Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai falando e desenrolando esse mistério do fruto. Veja como ele trata a questão da frutificação aí. Colossenses capítulo 1, versículo 9, nós estamos falando do desenvolvimento. Então você vai anotando as referências, você vai lendo com cuidado na sua casa, e você vai vendo como é que Jesus vai trabalhando para que esse fruto desenvolva. Capítulo 1, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando sempre graças ao Pai. Olha o que Paulo está dizendo: eu estou orando por vocês, para que vocês conheçam a verdade. Eu estou orando por vocês, para que vocês sejam cheios de sabedoria, de conhecimento, a fim de vocês frutificarem, porque o Espírito Santo, verso 11, fortalecerá vocês com poder. Aleluia. Pastor, como é que esse fruto desenvolve? Na medida em que eu sou santificado, na medida em que Ele vai me exortando, me limpando, me purificando, na medida em que eu vou perseverando, estando em Cristo, o Espírito Santo, Ele me fortalece com poder, a fim de que esse fruto seja gerado. Nós não sabemos como um fruto, uma semente que está na terra, de repente acontece alguma coisa lá debaixo da terra, que ela vai se desabrochando e vai começando a gerar alguma coisa. Essa ação poderosa de Deus, onde uma semente pequena vai dando resultados e gerando algo extraordinário, é o poder de Deus que faz isso. O Espírito Santo, ele gera em nós uma semente, e o poder dele vai gerando o fruto dentro de nós, e nós vamos conhecendo a verdade, entendendo a verdade, e a gente vai frutificando em toda boa obra, todos os dias sendo aperfeiçoados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós dependemos do poder do Espírito para que esse fruto se desenvolva. Esse fruto não se desenvolve intelectualmente, não é isso que Paulo está dizendo. Esse fruto se desenvolve pelo poder do Espírito Santo.
Nosso íntimo tem que ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo, ele vai fazendo esse fruto sendo gerado, gerado e gerado. Aqui talvez nós chegamos em algo muito crucial. Por que que alguns desenvolvem mais rápido, outros menos rápido? Por que que esse fruto parece que é mais evidente na vida de um e menos evidente na vida do outro? Porque tem uns que buscam mais esse poder, desejam mais este poder, oram mais em busca deste poder, eles estão mais abertos a esse poder, eles crescem, conforme o apóstolo Paulo afirma, na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, eles estão mais desejosos, e esse poder vai gerando o fruto, frutificando-nos e fazendo a gente crescer. Quanto mais poder, mais evidência do fruto. Então eu desconheço um poder que anula a evidência do fruto. O poder do Espírito que anula a evidência do fruto pode ser chamado de qualquer coisa, menos do poder do alto. O poder que vem de Deus evidencia o fruto e não o contrário. Porque o que nós vemos por aí são muitas pessoas dizendo que são cheias do Espírito Santo, poderosas, porém, nós não enxergamos o fruto do Espírito na vida dessas pessoas. São pessoas que não têm o fruto, então também não têm o verdadeiro poder do Espírito Santo. Pessoas muito talentosas, são extremamente talentosas, mas talento não significa nada. O que verdadeiramente evidencia um cristão não são os seus talentos, mas o seu caráter. É o seu caráter. Se você olhar a lista do apóstolo Paulo para se separar um obreiro, um presbítero, um pastor, você vai procurar e vai encontrar tudo, menos talento ali. Tudo é caráter. Tudo é caráter. Ali é a lista de um obreiro autêntico, evidenciados pelo fruto do Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa entender que o caráter é muito mais importante do que o talento. Talento abre portas, mas caráter deixa elas abertas. Tem um monte de gente que com o talento abraça oportunidades, mas essas oportunidades passam, porque o caráter evidencia quem ele é. E é pelo caráter que nós somos conhecidos, é pelo fruto que nós somos conhecidos. Então, antes de buscar talento, busque poder, para que o seu coração frutifique o verdadeiro fruto do Espírito Santo. Obediência, Filipenses capítulo 2, Paulo ele fala sobre obedecer para frutificar. 2:12, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. Veja, Deus é quem efetua tudo em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a boa vontade. Mas qual é o contexto aqui? Paulo ele está falando de uma salvação que é desenvolvida. O desenvolvimento da salvação está relacionado diretamente ao desenvolvimento do fruto. Por quê, pastor? Porque quando nós recebemos a salvação no ato da regeneração, ele planta essa semente. A semente do Espírito que é gerada dentro de nós, ela também é desenvolvida junto com a salvação. A salvação, ela é processual, na medida em que o Espírito vai sendo santificado no nosso coração. O fruto também vai sendo aprimorado, e agora no verso 12 ele fala que a gente precisa sempre obedecer
para que a salvação seja desenvolvida com temor e tremor. Uma salvação bem desenvolvida é uma salvação debaixo de obediência. Mas obediência ao quê? Ou a quem? A Cristo e a sua palavra. Se a gente obedece a Cristo, Cristo está em nós. Nós lemos João 15. Se vocês me obedecem, se vocês me ouvem as minhas palavras estarão em vocês. Eu estarei em vocês. Esse fruto será desenvolvido. Então a gente precisa obedecer às Escrituras, obedecer a Jesus, de maneira que o fruto se desenvolva, assim como a nossa salvação. Então esse fruto, ele só vai verdadeiramente terminar o seu processo quando essa salvação ela estiver completamente desenvolvida. E quando é que essa salvação se desenvolverá por completo? Quando todas as coisas se consumarem. Quando Cristo vier buscar o seu povo, o povo eleito, povo zeloso de boas obras, Ele, Jesus, vai consumar a salvação, levando consigo aqueles que Ele mesmo comprou com seu próprio sangue. Jesus leva o seu povo, esse povo que foi lavado, que tem a evidência do fruto do Espírito. O fruto é a marca do cristão. Jesus, ele consegue identificar exatamente seus filhos pela semente do fruto do Espírito. O fruto gerado em nós é que determinará a evidência da salvação em nossos corações. Você não vai ver um cristão com uma cruz na testa para saber se ele é ou não é crente. Você não vai ver isso, mas você vai ver amor nele, você vai ver paz nele, você vai ver longanimidade nele, você vai ver domínio próprio nele, você vai vendo mansidão nele. Essas coisas é a marca de Cristo em nós. Essas coisas vão provando se somos ou não somos cristãos de verdade. Essas coisas vão dizendo: eu fui gerado de novo, eu nasci de novo, eu sou um verdadeiro cristão. Às vezes falta-nos alguma coisa, mas o poder do Espírito supre. Às vezes o domínio vai perdendo, aí o poder do Espírito vai gerando o domínio. Às vezes a paz vai querendo fugir, o poder do Espírito vai gerando a paz. Às vezes a gente vai perdendo alguma virtude, mas o poder do Espírito vai acrescentando ela e aprimorando cada dia. Que esse Espírito Santo possa continuar gerando em nossos corações esse poder infinito. Agora eu vou mostrar para vocês, para a gente já concluir. Eu não vou entrar no fruto propriamente dito, só vou mostrar um comparativo entre obra da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5 que nós lemos, Paulo ele faz exatamente essa contraposição, carne e Espírito. A obra da carne são atos deliberados do pecado, da carne. Em contrapartida, o fruto do Espírito é a transformação que o Espírito Santo faz em nós. Se o pecado gerado pela carne nos leva a consequências terríveis, o fruto gerado do Espírito nos leva a uma transformação profunda. A obra da carne é a desordem moral, mas o fruto do Espírito é a harmonia espiritual. Enquanto a obra da carne nos desmoraliza em todos os sentidos, o fruto do Espírito nos alinha à vontade de Deus. A obra da carne é a velha natureza querendo o pecado, mas o fruto do Espírito é a nova natureza querendo o céu. Então nós temos essa natureza velha que ainda não foi extinta, que ainda não deixou de existir, mas ela está sendo mortificada todos os dias. Ela está sendo obstruída todos os dias, enquanto que a nova natureza ela está sendo desenvolvida, crescente, cada dia melhor, cada dia mais parecido com Cristo. Quando você era criança na fé, hoje você já tem uma maturidade espiritual, isso mostra o quanto você já evoluiu. Você precisa agradecer pelo que você já evoluiu, e parar de reclamar por aquilo que você ainda não conquistou. Agradeça que hoje você está melhor que ontem.
Por mais que às vezes você não perceba, mas você está melhor que ontem. Hoje você está mais maduro, você está mais madura. O Espírito Santo está te gerando cada vez mais, está te renovando cada vez mais. Talvez você ainda não chegou no que você gostaria de ser, mas você pode celebrar pelo que Jesus já gerou até aqui. Você está crescendo, você está evoluindo, isso é uma bênção. Sua nova natureza está desenvolvendo, está sendo mais madura, e isso é muito importante, você crescer na graça e no conhecimento. A carne conduz à morte, enquanto que o fruto conduz à vida. A obra da carne, disse Paulo, não te levará para o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é a evidência que o reino de Deus está em você. Aleluia. Enquanto que a obra da carne me afasta do reino, o fruto do Espírito coloca o reino dentro de mim. Você já é participante do reino de Deus. Ele está dentro de você, porque o fruto está lá, o Espírito Santo está gerando isso dentro de você. Perguntaram para Jesus, tu é rei? Você que está dizendo. Então cadê teu reino? Meu reino ninguém vê, ele é espiritual. Pergunta onde ele está, ninguém vai dizer, mas ele está dentro daqueles que creem. O reino é espiritual, é pela fé, gente. A gente recebe o reino de Deus dentro de nós. O coração transborda em servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a diferença entre carne e a diferença entre espírito. E eu encerro apresentando o quadro do fruto, dividido em 3 grupos. E a partir daqui, nós seguiremos terça-feira que vem. Quais são as virtudes do fruto? São 9 virtudes. Nós podemos subdividir essas 9 virtudes em 3 grupos de 3. Muito simples e muito fácil. O primeiro grupo é como essas virtudes nos faz relacionar com Deus. O segundo grupo é como essas virtudes nos faz relacionar com as pessoas próximas a nós. E o terceiro grupo são as virtudes que nos fazem nos relacionar conosco. Então veja, amor, alegria e paz é evidência divina de como nós nos relacionamos com Deus. Benignidade, longanimidade e bondade são ações divinas que nos faz nos relacionar com as pessoas. Fidelidade, mansidão e domínio próprio fala do que é próprio de nós, como nós devemos ser conosco. Então isso fala do nosso caráter particularmente. Então é sobre isso que nós falaremos. Vamos dividir o grupo e apresentar para vocês cada um de forma detalhada, profunda, e vocês certamente glorificarão a Cristo pelas verdades espirituais que aqui nós encontramos. Amém? Vamos fazer uma oração? Ô Marcos, você quer louvar mais um hino aqui? Está gostoso, o Espírito Santo está aqui.